e muito desafiador, né? Porque é o que estamos vivendo nos dias atuais. O jovem e o mundo da tecnologia. No jornal aqui já foi falado por bastante de tecnologia, como bem sabemos, sabem os irmãos. Já sorrimos, já se alegramos, mas agora é a hora de ouvirmos a palavra de Deus. E Deus assim colocou uma palavra no meu coração a respeito desse tema. Quero ler novamente o versículo do tema, que se encontra em Eclesiastes, capítulo 8 e o versículo 10. Capítulo 9 e o versículo 10. Que diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Quero, para complementar esse versículo, ler mais um versículo da parte de Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, e o versículo 3 e o versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém? Quando os irmãos, os líderes, escolheram esse tema, já tem passado, os jovens e o mundo da tecnologia, o Espírito Santo de Deus já me dardou uma pergunta, que é o que vamos falar nessa noite, que é a pergunta: como os jovens cristãos viver no mundo da tecnologia sem se corromper com ele? O que fazer? O que um jovem cristão fazer para viver neste mundo de tecnologia sem se corromper com ele? No livro de Provérbios, Salomão escreve claramente como a vida seria se agíssemos corretamente. Já aqui no livro de Eclesiastes, ele já é mais categórico ao escrever, dizendo como uma forma de, literalmente, como acontece no mundo pecaminoso. Por isso é que devemos ter cuidado, porque não é mito, é verdade. Já foi falado aqui sobre o cuidado, e eu louvo a Deus pelo hino que foi louvado pela mocidade agora, que a nossa mente está protegida pelo Senhor. Quantos assim creem, digam amém. Amém. A tecnologia em si não é pecado, até quando não saibamos usar. Nesse tal mundo, devemos ter cuidado com a vaidade, que biblicamente vaidade quer nos dizer vazio. E trazendo para nós que somos cheios de Deus, quem é que é cheio de Deus? E tudo aquilo que eu uso na tecnologia, trazendo para mim como vaidade, eu vou me tornar vazio. E só se torna vazio aquilo que está cheio. E se eu estou cheio de Deus, e tenho para mim vaidade, eu vou estar vazio de Deus. Por isso que nós devemos estar cuidadosamente na presença de Deus. O tempo aqui já é corrido, mas eu vou aqui falar um pouco que Deus tem colocado no meu coração. Eu fiz aqui alguns pontos, mas aqui não é imprimido, não é tirado lá da internet, não. Aqui é de alto do céu. Aqui vem diretamente do trono da graça, do trono daquele que vive e que reina para todo sempre.
Eu só usei um pouquinho da tecnologia, como nós já estamos falando de tecnologia, mas vamos aqui ao que nos interessa. Como jovem, viver nesse mundo sem se corromper com ele. Primeiro, temos que viver uma vida de oração. Temos um grande exemplo, e creio que todos os jovens estão cientes disso. Não somente os jovens, mas as irmãs e os irmãos da missão anterior, do ano passado, que falou do nosso irmão Daniel, um homem de oração, um homem de caráter como cristão. E ele sim vivia uma vida de oração. E se nós, tendo uma pergunta do Espírito Santo essa noite, o que nós iríamos responder? Se ele viesse para nós e perguntasse, o que você aprendeu nessa missão, nesse trimestre? Daniel, o nosso contemporâneo, o que você, jovem, aprendeu nessa missão? Responda a si mesmo. E para nós, vivemos no mundo deste, sabemos nós como este mundo está, de vaidades e vaidades, e mais vazios e vazios. E para nós permanecermos cheios de Deus, cheios da unção do Espírito Santo, devemos primeiro viver uma vida de oração. Quero só citar aqui o versículo, porque o tempo não vai dar. Está lá em Romanos 12, versículo 12. Que nos diz, na parte B do versículo, perseverai em oração. Perseverar, irmãos, é viver constante em oração. Vai nos dizer também na Bíblia, o apóstolo Paulo dizendo em uma das epístolas, orai sem cessar. Por quê? Devemos orar, queridos. Os tempos estão maus. O mundo está cada dia se modernizando. E um dia Deus, lá na Paraíba, há muito tempo atrás, Deus me dava uma palavra e Ele me falava do tempo moderno, deste mundo moderno, que a cada dia se renova uma modernização diferente. E enquanto estivermos aqui, vai ter mudanças e mudanças. E Deus perguntou para mim, e a palavra há de passar? E quando eu olho para a Bíblia, passe os céus, passe a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Aleluia! Isso é o que nos edifica. Isso é o que nos sustenta para estarmos aqui nessa noite, glorificando e exaltando o nome de Deus. Como viver neste mundo sem se corromper com ele? Eu creio que, biblicamente, há 3 tipos de mundo. O mundo, terra, planeta. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou a terra. O mundo da humanidade, o qual Jesus, Deus, enviou seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Esse mundo é o mundo humanidade. Mas também tem o mundo do maligno, que o maligno comanda, que o maligno planeja para tirar nós, desvirtuar nós da presença de Deus, que é o mundo pecaminoso. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, que ele diz, não ameis o mundo e nem o que do mundo há, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, mas não de Deus. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Segundo, para vencermos firmemente, sem tirar o nosso foco, o nosso alvo de Jesus, temos que viver uma vida de vigilância. A Bíblia diz lá em Mateus 26, e o versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne sendo fraca, queridos, temos aqui algo que é edificante para a carne. No mesmo versículo, vigiai
e orai. Aleluia. Para nós termos de Deus total confiança e estarmos nesse mundo sem se corromper, precisamos ser vigilantes. E Jesus vai nos ter como bem-aventurados se o Senhor voltar e nos achar vigilantes. Está lá em Lucas 12 e o versículo 37. Vigilância, querido, é aquele que está atento, porque sabemos que Jesus está voltando. Ele está voltando para levar um povo eleito, um povo santo. E quando ele vier, ele quer nos encontrar vigilantes. Não como aquelas 5 mulheres que não estavam vigilantes. E chegando noivo, aleluia, elas não puderam entrar para as bodas, para o casamento. Aleluia. Antigamente, o jovem para casar, ele noivava e viajava. E assim iria trabalhar para comprar a casa e preparar o seu casamento. E assim ele deixava um melhor amigo para estar acompanhando a sua noiva, comprando vestes para ela, ajeitando tudo no seu casório. E passado-se um tempo, esse noivo chega no dia de casar e ele liga para o seu melhor amigo e diz: prepara tudo, que quando eu chegar aí eu vou direto para a igreja. E assim ele fez. E a noiva se preparou. E ele foi para a igreja. Quando, pois, a noiva entrou na igreja, entrou toda descabelada, entrou toda drogada, bêbada, com as vestes rasgadas. O noivo deu as costas e disse: eu não vos conheço. O Senhor quer uma noiva santa. Aleluia. O Senhor quer uma noiva sem mácula. O Senhor Deus deixou o seu melhor amigo para estar conosco, o Espírito Santo da verdade, aquele que habita na minha e habita na sua vida. E nós temos que ser lapidados a cada dia, para que quando o noivo chegar, nós possamos estar indo com ele. Aleluia. E o Espírito Santo grita: santidade, ó igreja. Aleluia. Quantos creem que Deus fala hoje? Aleluia. O Espírito Santo brada dizer: santidade, ó igreja. Terceiro, temos que viver uma vida dedicada à palavra de Deus. Lá em 1 João capítulo 2, no versículo 14, parte B do versículo diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Veja que interessante que não fala, e já vencestes o maligno, e a palavra está em vós. Não, a palavra está em vós, e já vencestes o maligno. Só vencemos o maligno se essa palavra estiver em nós. E para estar em nós, precisamos meditar nela, precisamos se dedicar nela. Como? Os princípios bíblicos e da igreja, que nós somos. Escola dominical e culto de doutrina. Não existe, eu não creio que existe outra base maior para o cristão estar firmado na palavra de Deus. Escola dominical e culto de doutrina. Isso eu tenho aprendido com o meu pastor e creio também dessa forma. Então, queridos, vamos viver uma vida dedicada à palavra de Deus. Porque quando os jovens, o inimigo já tem desvirtuado e tirado os caminhos do Senhor, por falta de conhecimento. A Bíblia diz que Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se eu não conheço aqui, se eu não se alimento aqui, eu vou me alimentar onde? Aí eu uso o versículo da Bíblia: e como escaparemos nós? Diante dessa situação, e como escaparemos nós? Há quem diga que, mas eu leio a Bíblia. Mas lá em Salmo eu aprendo que não é necessário só ler, mas ele diz: bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite. Aleluia. É bem verdade que no mundo secular às vezes nos afastamos da igreja, mas vamos ter tempo para meditar na palavra de Deus.
Vamos ter um tempinho para se dedicar a essa palavra. Porque essa palavra, se eu me edificar nela, pode vir barreiras se quiser. Pode levantar vento que vier. Mas o Senhor está conosco. Claro. Eu preparei 7 pontos aqui, eu quero parar nesses 4. Porque o tempo já não pode parar. Mas eu quero me aprofundar um pouquinho desse tema. Como viver no mundo de tecnologia sem se corromper. 4. Viver uma vida de santificação. Para confirmar o que eu falei aqui, aonde devemos se santificar? Como devemos se santificar? No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que mais? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, irmãos. E nós não devemos permitir que a mentira venha nos corromper. Não vamos deixar de servir a Deus. Vamos fazer aquilo que Ele manda aqui, ó. Tudo quanto vier a mão para fazer, faz. Não é tudo errado, não. É que Ele fala da vontade de Deus. Tudo que vier da vontade de Deus para a sua mão para fazer, faça. Com bom grado. Porque você e eu, nós seremos recompensados. E é muita coisa aqui, meu Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 4. E no versículo 7 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses nos diz: e Deus nos chamou, não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Nós estamos aqui porque viemos com um lamaçado e louco, mas estamos aqui santificados e glorificando a Deus. E eu quero concluir dizendo, porque eu achei interessante isso assim, porque eu gosto dos detalhes da Bíblia. Olha só a conclusão desse versículo. Não há obra, nem indústria, nem ciência que ponta. Aqui, o Salomão, ele poderia colocar um ponto final. Mas o que eu acho interessante é que ele, sendo o homem que teve mais sabedoria, que Deus falou a ele que não haveria homem que sabedoria como ele. Mas ele diz na conclusão: nem sabedoria alguma. Diante de Deus nós somos servos. Diante de Deus nós temos que aprender, temos que ouvir. O tempo já chegou, mas eu quero falar aqui a conclusão, que diz a palavra de Deus: vivamos agora como que se Ele voltasse agora. Amém? Deus em Cristo nos abençoe.